Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um vídeo novo no canal para você. E a palavra de hoje é: todo mentiroso é louco. Presta atenção no recado de hoje. A mentira é uma loucura que conduz à sepultura. Tem gente que mente tanto que chega ao ponto de achar que a sua mentira é verdade. A Bíblia diz, queridos, que o diabo é o pai da mentira e que todos que praticam a mentira são filhos dele. O que a Bíblia está dizendo é que quem mente muda de pai. Isso significa que a mentira é muito perigosa porque ela é obra do diabo. Jesus é a verdade que veio para nos libertar através da própria verdade. Mas antes de falar de coisa boa, eu te lembro, se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite, faça sua inscrição, em nosso canal e acompanhe todas as terças e sextas nossos estudos, vídeos novos. E eu ainda te desafio a, em 3 segundos, você dar o seu joinha, você tocar o sininho para receber novos vídeos e também compartilhar esse vídeo, esse link nos seus grupos, nos seus outros canais, tá ok? Pois bem, todo mentiroso é louco. Esse é o assunto de hoje. No livro de Tiago, no capítulo 3, ele descreve o quanto que o mau uso da língua é terrível. Ele diz no versículo 6 que a língua, se for mal usada, contamina o corpo todo, porque ela é inflamada pelo inferno. Olha o que Tiago fala, como é forte. O mau uso da língua gera fofoca, gera mentira, gera bajulação, bullying, julgamento leviano, falso testemunho, murmuração, gritaria, cólera, piadas imorais, precipitação no falar, falar exagerado, excessivo, diálogo arrogante, contendas, ofensas, orgulho, assédios, palavrões, maldições. O mau uso da língua é seta inflamada do inferno. E tudo isso, queridos, a Bíblia condena. A Bíblia Sagrada condena o mau uso da língua. Precisamos orar como orou o rei Davi no Salmo 141, versículo 3. Olha como foi a oração de Davi. Senhor, põe uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Precisamos orar igual Davi. A língua é tão feroz que Deus criou 2 cercas para aprisioná-la. Cercas que são chamadas de arcadas dentárias. E essa língua ela só escapa de dentro dessas cercas quando a gente abre elas. O inimigo de nossas almas, ele tem formas de conseguir retirar a nossa língua desse cercado que Deus fez para proteger. Por isso que devemos ter muito cuidado com a língua. A palavra diabo do latim, diabolos, é de raiz grega, significa o caluniador, o acusador. E a ferramenta que ele mais tem usado para derrubar muita gente é o mau uso da língua das pessoas. No Evangelho do Apóstolo João, capítulo 8, versículo 44, Jesus explicou um pouco sobre o caráter do diabo quando o próprio Jesus o descreve. Jesus diz ali em João 8,44, o diabo ele é homicida, o seu propósito é nos destruir, é acabar com a nossa história. Ele rejeitou a verdade ao se rebelar contra Deus no reino dos céus, o primeiro pecado. A mentira é a língua maternal do diabo. Ele mente o tempo todo, ele não suporta a verdade.
Ele é o pai da mentira. A mentira é sua grande obra, é a sua maior ferramenta. O diabo é perito em mentira e foi através da mentira que ele enganou Adão e Eva, que não acreditaram na verdade de Deus e cometeram pecado. E é assim que o diabo tem derrubado muita gente por causa do mau uso da língua. Queridos, esse primeiro exemplo mostra como a mentira pode ser destrutiva. Depois de Adão e Eva, as consequências foram terríveis. Deus fala a verdade, mas a mentira nos afasta da verdade. Quando o diabo se rebelou contra Deus, ele se afastou de tudo que é bom e de toda a verdade. O diabo é mentiroso, é um mentiroso original. Ele usa a mentira para cegar, para destruir. Leia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que você vai entender o que eu estou falando. Paulo exorta ali. Em O Crepúsculo dos Ídolos, literatura do escritor Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele viveu de 1844 a 1900, foi um filósofo e escritor alemão que exerceu grande influência no Ocidente. Porém, ele ficou demente com 44 anos até a sua morte em 25 de agosto de 1900. Ele morreu com 55 anos de idade, demente. Ele intitula A História de um Erro, uma espécie de narrativa em 6 episódios que, em uma página apenas, ele conta nada menos do que a história de um mundo verdadeiro sem a mentira. O título dessa narrativa de ficção, claro, anuncia como que sendo uma fábula, diz assim: como o mundo verdadeiro acaba se tornando uma fábula pelas mentiras. Nesse livro, Nietzsche, ele escreve que, em princípio, porém, em sua determinação clássica, a mentira não seria um erro. Pode-se estar até no erro, enganar a si mesmo, sem a intenção de enganar os outros. Portanto, sem mentir, sem dar lugar ao diabo. Na visão de Nietzsche seria assim, dentro do livro que ele escreveu. E ele continua dizendo: é verdade que mentir, enganar e enganar a si mesmo se inscrevem igualmente na categoria pseudológica. Aí o que vem a ser isso que Nietzsche está dizendo? Pseudológica, pseudos, do original grego, pseudos pode significar a mentira tanto quanto falsidade, o ardil ou o erro, o engano ou propósito, um engano propositado, uma fraude, assim como a invenção poética, o que multiplica os mal entendidos sobre o que é um mal entendido, sobre o que isso significa. Aí se titula no grego original pseudos. Explico melhor o que é pseudo em um outro vídeo que tenho em nosso canal. O título desse vídeo é Apócrifos, os livros perdidos da Bíblia. Procure em nosso canal, aí você vai entender o que é pseudo. Queridos, é verdade também que Nietzsche, ele parece suspeitar o platonismo ou o cristianismo, o negativismo e o positivismo de terem mentido ao tentar nos induzir em acreditar no mundo verdadeiro. Aí Nietzsche continua dizendo no livro que mentir não é enganar-se, nem cometer erro. Não se mente dizendo apenas o falso, pelo menos se é de boa fé, que se crê na verdade daquilo que se pensa ou daquilo acerca do que se opina no momento. Nietzsche, ele poetizou muito a mentira nesse livro dele. Ele nem deu uma lógica coerente no assunto que ele estava tratando. Então é muito ilógico a gente raciocinar na mentalidade de Nietzsche. Entretanto, o que lembra o Santo Agostinho na abertura da sua obra-prima, que tem o nome de De Mediato, que do latim significa a mentira. Aí ele contesta Nietzsche quando ele diz: mentir é querer enganar o outro, sim, às vezes até dizendo a verdade. Pode-se dizer o falso sem mentir, mas pode-se dizer o verdadeiro no intuito de enganar, ou seja, mentindo.
Ele achava que não mente quem acredita naquilo que diz, mesmo que isso seja falso. Ao declarar, ele diz assim: quem anuncia um fato que lhe parece digno de crença ou acerca do qual formava opinião de que é verdadeiro, não mente, mesmo que o fato seja falso. Agostinho parece excluir a mentira a si mesmo. E aqui está uma pergunta que não nos deixa jamais. Dentro do pensamento de Nietzsche, dentro do pensamento de Agostinho, será que é possível mentir a si mesmo? Será que qualquer forma de enganar a si mesmo, de usar de subterfúgios para consigo mesmo, não se dá o nome de mentira? Deixo aqui então esse pensamento para você, querido ouvinte, trabalhar sua mente e tirar as suas conclusões. Então, como a sociedade encara a questão da prática da mentira hoje? Todo mundo aprende que não deve mentir. Isso são os padrões morais dentro da criação no lar. Pelo menos até que chegue o 1º de abril aqui no Brasil de meu Deus. Uma vez por ano está liberado contar todo tipo de lorota, mentirinhas, pegadinhas, e isso tem uma explicação histórica. Tudo teria começado no século XVI, lá na França, quando o Ano Novo era comemorado entre os dias 25 de março a 1º de abril. Era onde era comemorado o Ano Novo. Foi-se em 1564 que o rei Carlos IX, ele decidiu mudar a data para o 1º de janeiro. Ele tirou do 1º de abril, levou para o 1º de janeiro por causa da adoção do calendário gregoriano. Isso somente para juntar as principais datas comemorativas do ano, que seria Natal e virada do ano, para ficarem próximas ali. Mesmo entendendo que o nascimento de Jesus não foi em dezembro. Mas isso é um assunto para um outro estudo que a gente possa trazer em um outro vídeo sobre a vida de Jesus. Como acontece toda vez que alguém decide mudar algo tão tradicional, muita gente não gosta e resiste e combate, querem voltar às antigas práticas. Esse grupo então passou a ser ridicularizado lá na França e ficou chamado de os bobos de abril. Fazia parte da chacota enviar convites para festas que não existiam ou ganhar cartões de presentes esquisitos, coisas de mentirinha do 1º de abril. E a brincadeira saiu da França e correu o mundo todo. Na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, virou algo como o Dia dos Tolos de Abril ou o Dia de Todos os Tolos. Aí no Brasil, não é para menos, se tornou o dia da mentira, como já se não bastasse. Observe comigo o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. Presta atenção. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. São palavras de Jesus. Aqui Jesus esclarece que a mentira não procede de Deus. Inclusive, entre as referências feitas a Jesus no decorrer das Escrituras Sagradas, está uma que indica Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria verdade. Porém, a definição da mentira cabe a diabolos, ao diabo. A definição de mentira pelo senso comum a coloca como contrária à verdade. É uma fraude, é uma ilusão, ou seja, é uma junção de atributos negativos muito prejudiciais. No sentido bíblico, querido, não é diferente. Desde o Velho Testamento, o Senhor já teria dito a Moisés, no capítulo 19 de Levítico, para o povo não furtar, não mentir, nem usar falsidade com o seu próximo. Olha aí,
Deus já estava exortando o povo contra essa prática tão perniciosa. Então, queridos, vejamos alguns pontos sobre aqueles que não vivem na prática da verdade, mas gostam de viver na prática da mentira. Presta atenção. Primeiro ponto: os mentirosos sempre serão investigados e desmascarados na frente de muitos. Resumindo, os mentirosos sempre passarão vergonha. No último livro do Pentateuco, o Deuteronômio, lá no capítulo 19, há uma recomendação ao povo de Deus que quando se levantasse testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, este deveria ser apresentado perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houvesse naqueles dias, para que os juízes o investigassem sobre testemunhar falsamente contra um irmão. Ele ia perante o povo para ser julgado por causa da mentira. Diz um ditado aí que mentira tem perna curta. Eu simplesmente corrigiria esse ditado e diria: mentira nem perna tem. Pois veja o que a Bíblia diz a respeito. Lucas, capítulo 8, versículo 17. Olha o que está escrito. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Todo mentiroso é louco, e todos eles passarão vergonha. Segundo ponto: os mentirosos sempre serão abomináveis diante de Deus. Salomão, citado na Bíblia como um forte exemplo de sabedoria, e também o autor do livro de Provérbios, ele observa essa questão dentro de Provérbios capítulo 12, versículo 22. Olha o que ele diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Deus sente prazer, alegria, satisfação naqueles que vivem a verdade, naqueles que não proferem mentira, nem de brincadeirinha. Assim como seu pai, o rei Davi, um dos autores dos livros dos Salmos, também ele se posicionou contra a mentira dizendo, Salmo capítulo 5, versículo 6, olha o que Davi escreveu: destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, destruirá aquele que fala a mentira. Da mesma forma, o Novo Testamento continua esclarecendo que a mentira é uma prática contrária à vontade de Deus, ou seja, a mentira não faz parte da prática cristã, queridos. Inclusive, o capítulo 5 do livro de Mateus conta que Jesus Cristo alertou os seus seguidores, dizendo a eles assim, Mateus 5, olha o que está escrito: seriam bem-aventurados quando os injuriassem, perseguissem e até mentissem, dizendo todo mal contra eles, justamente por sua causa. Não minta. Busque ter uma vida íntegra, correta, reta, firmada na verdade de Deus. Terceira lição que nós trazemos hoje é: os mentirosos geram mortes para si mesmo. Quando mentimos, ferimos-nos, se fere a nós mesmos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O 9º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 16, proíbe a mentira, queridos. É um mandamento, é uma ordem, é uma lei. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É uma lei. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, após a ressurreição de Jesus, no tempo da igreja primitiva, um casal chamado Ananias e Safira, eles morrem após mentir sobre a venda de uma propriedade. Você quer saber detalhes sobre esse acontecimento? Tem um vídeo em nosso canal, As 3 Classes no Reino de Deus.
Procure esse vídeo e você vai entender sobre esse casal. Ocorreu que teriam dado ouvidos a Satanás e eles mentiram contra o Espírito Santo de Deus. E eles foram mortos dentro da igreja por Deus. Esta seria mais uma referência de que a mentira é um sintoma de que o indivíduo não está em comunhão com Deus, mas ele está em luta, em briga com Deus. No ambiente cristão, há um entendimento de que ao se converter, se arrepender do seu mau caminho, a pessoa nasce de novo, uma nova vida, a qual a mentira não deve mais fazer parte. Porém, ainda, queridos, é uma vergonha quando nos deparamos com crentes mentirosos, crentes que deveriam viver, pregar a verdade, com mentira na sua boca, envergonhando o evangelho, envergonhando a igreja que congrega e levando vergonha para uma sociedade que vê nos cristãos os espelhos da verdade. Queridos, olha o que a Bíblia fala sobre isso em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Se converteu, deixou as coisas velhas para trás, eis que tudo se fez novo. Não pode carregar mais a roupagem de um mundo enganoso. Cuidado com sua língua, querido. Quarta lição: mentira não tem tamanho. Mentirinha também é do diabo. De acordo com as Escrituras, para Deus não há distinção entre uma pequena ou uma grande transgressão de sua lei. E até mesmo uma mínima mentira pode ocasionar um grande estrago. A pessoa mentirosa poderá pensar que um pequeno engano passa desapercebido. Entretanto, querido, haverá sim uma consequência para cada ato mentiroso. Haverá correção proporcional na vida do mentiroso, pois Deus é justo e sabe retribuir cada um de acordo com suas obras. Cuidado! A este respeito, a justiça divina fica ainda mais clara no livro de Apocalipse, quando diz: olha o que a justiça de Deus faz na vida do mentiroso. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Preste atenção, queridos. Peça a Deus para colocar um anjo na sua boca, para ela ser uma boca de bênção. Gênesis 12, 2. Sê tu uma bênção quando for falar. Quinta lição de hoje: todo mentiroso é louco. Quinta lição: o cristão que mente não está servindo a Deus, ele mudou de pai. Quando mentimos, não estamos seguindo o exemplo de Jesus, conforme registrado em Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim, eu vou ler para você, Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Quando nos convertemos e aceitamos a Cristo e colocamos na mente que o caminho certo é esse, então eu vou buscar me espelhar em Deus. Deus é a verdade. Aí é uma questão de não aceitar, de não entender como um cristão que abraça a verdade vive na mentira. Sabe, é incompatível, essa seria a palavra. É incompatível eu aceitar a verdade e viver na mentira. Tem um vídeo também em nosso canal que fala sobre viver direito é viver na direita de Deus. Não tem meio termo, não tem ficar no muro, não tem ficar morno. Ou você é cristão da direita de Cristo ou é da esquerda do mundo. Não existe esse meio termo. Ou você aceitou e viveu na verdade, ou você vive na mentira. Não pode, os dois não se combinam. Além disso, Deus detesta a mentira.
Deus não se conforma com a mentira. Olha o que escreve Salomão em Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são deleite dele. É abominação para Deus a mentira. Segundo a Bíblia, o pai da mentira é o diabo, pois conforme está escrito em João 8, 44, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Segundo o livro dos Salmos, capítulo 101, versículo 7, os que mentem são excluídos da presença de Deus. Queridos, isso é sério. Ser excluído da presença, da comunhão, da amizade com Deus por causa da mentira. Olha, Salmo 101, versículo 7. O que usa de fraude não habitará em minha casa, diz o Senhor. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Como isso é sério. Portanto, podemos concluir que os desonestos não entrarão na cidade de Deus, conforme está escrito. E, reforçando ainda, poderíamos ler Apocalipse 22, 15. Olha o que João escreveu em Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os cães, pessoas brutas, ignorantes, ferozes, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira ficarão de fora do reino de Deus. Sexta lição. O cristão verdadeiro não tolera a mentira, ele repudia. Olha a diferença de um cristão verdadeiro para um cristão mentiroso. Cristão verdadeiro, ele não tolera a mentira. Aquele que diz que é crente, mas não pratica a verdade, ele já está mentindo para si mesmo. Se dizemos que somos cristãos, mas não obedecemos a Deus, somos considerados mentirosos e nosso Pai não é Deus. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Ele está mentindo para ele mesmo, ele está brincando com coisa sagrada, ele brinca com fogo, uma hora dessa se queima. Olha o que está escrito, 1 João 2,4. Aquele que não guarda os mandamentos é mentiroso. Ainda em Tiago, capítulo 3, versículo 14, diz, os hipócritas é que são mentirosos. Então todo mentiroso é louco, porque é hipócrita. E Tiago diz que o hipócrita sempre é mentiroso. Ela escreve lá no Tiago 3, 14, mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isso é o que Tiago exalta. Porém, querido, se nos arrependermos genuinamente pela graça de Deus, confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos purifica, Ele limpa a nossa boca, Ele lava os nossos lábios. Em sétimo e último lugar, sétima e última lição do título Todo Mentiroso é Louco, diz assim, nós escolhemos o Pai que queremos servir. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus é a própria verdade. A Bíblia revela no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. A qual você está servindo? Quem dos dois você está servindo? Jesus a verdade ou o diabo a mentira? Pois é, querido, fica aí ao teu critério escolher qual pai servir. Mas se atenha, se perceba, se conscientize das consequências da tua escolha. Este foi o nosso recado para hoje. Se você quiser ouvir outros estudos, que já temos disponíveis em nosso canal, ou receber vídeos com novas mensagens, então clique lá no sininho, se inscreva em nosso canal, Chanel Pensador, obtenha
bons estudos da palavra de Deus para sua edificação, para exortação, para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Então, até o nosso próximo vídeo.